Bom, nesse trabalho vamos falar sobre a síndrome de Patau. Você sabe o que é a síndrome de Patau? Bom, a doença ela é caracterizada por uma trissomia do cromossomo 13. Normalmente, existe a presença de apenas 2 cromossomos 13, por isso, o cromossomo extra pode gerar malformações do sistema nervoso. Nesse trabalho, vamos explicar o que é a síndrome de Patau, quais suas consequências e como ela pode ser identificada, ainda no início da formação do feto. A síndrome de Patau é uma doença caracterizada por uma trissomia do cromossomo 13. Normalmente, existe a presença de apenas 2 cromossomos 13, por isso, o cromossomo extra pode gerar malformações do sistema nervoso. Essa doença pode ser classificada como um acidente genético, no qual há um cromossomo a mais em um certo organismo, por isso o nome trissomia, que faz referência ao número 3. Essa anomalia também pode ser conhecida como Síndrome Bartholin-Patau, pois o médico, matemático e teólogo dinamarquês Thomas Bartholin chegou a descrevê-la em 1956 pelo quadro cilíndrico de algumas crianças que tinham malformações. Normalmente, os seres humanos apresentam 46 cromossomos repartidos em 23 pares de 2 cromossomos. A trissomia acontece quando o indivíduo apresenta 3 cromossomos no grupo 13. Ela é originada logo no óvulo da mãe, por não haver uma disjunção desses cromossomos. Sua incidência é mais comum em crianças do sexo feminino, na proporção de 1 a cada 7.000 nascimentos. Essa síndrome é uma das principais causas de aborto espontâneo. Estima-se que apenas 2,5% dos fetos com síndrome de Patau conseguem passar dos 9 meses de gestação. Agora eu, Daiane, vou falar sobre os sintomas dessa doença. Os principais sintomas das crianças que nascem com a síndrome é o atraso mental e cognitivo, além de malformações físicas perceptíveis, como orelhas deformadas, fenda labial e palato fendido, planta dos pés arqueadas, crises convulsivas, microcefalia, micrognatia, pescoço curto, problemas nos olhos, geralmente pequenos e extremamente afastados ou ausentes, punhos cerrados, mãos com um sexto dedo ou dedos sobrepostos. Além disso, essa síndrome pode desencadear outras doenças e complicações, tais como problemas no coração, surdez parcial ou total, deficiência mental ou doenças renais. Agora nós iremos falar sobre o tratamento dessa doença ou a ausência dele. Infelizmente, não existe um tratamento ou cura para essa síndrome, apenas um acompanhamento que deve ser realizado de maneira incisiva e diária. Como os riscos são de grande proporção, infelizmente a criança não costuma passar dos primeiros anos de vida. A maioria vive só até os 10 anos de idade. Bom, realizar o pré-natal corretamente traz diversos benefícios, pois é nessa fase que a mulher pode identificar os problemas da sua gestação, seja da sua própria saúde ou da criança. É muito importante que esses exames sejam realizados nas primeiras semanas e seguidos de repetições trimestrais. A triagem convencional de primeiro trimestre permite a detectação das alterações cromossômicas mais frequentes no feto durante a gestação. Esse tipo de triagem é destinado principalmente à detectação da síndrome de Down, Patau e Edwards, apresentando uma sensibilidade entre 85% e 90% para essas síndromes, uma taxa de falso positivo de 5%. Os avanços tecnológicos na análise de DNA permitiram desenvolver exames da triagem pré-natal não invasivos, baseados no estudo de DNA fetal livre no sangue materno, capaz de estudar diferentes condições cromossômicas com maior sensibilidade e especificamente As vantagens de se fazer um exame para saber se a criança tem a síndrome de Patau é que a tecnologia de sequenciamento de última geração com leituras par-end para maior precisão, a determinação da distribuição dos tamanhos de fragmento, a determinação da fração fetal, ter score inovador para uma precisão inigualável nos casos de baixa fração fetal, expertise de líderes em diagnóstico pré-natal, testes confirmatórios por QF-PCR gratuitos para pacientes de caso que seja detectado algum risco para as síndromes avaliadas,
análise é feita mediante o envio do material oriundo de processos invasivos, aminoscentes ou cordescentes. Caberá ao obstetra detectar quais são os fatos da doença que o feto pode estar apresentando, guiando os pais com o melhor acompanhamento. Por meio de uma amostra de sangue da mãe, o profissional conseguirá identificar anomalias cromossomáticas. Eu sou a Rafaela e vou falar dos cuidados no neonatal. O neonatal consiste em uma tomada de procedimentos que devem ser realizados no primeiro mês de nascimento das crianças que possuem síndromes ou deficiências. Esses procedimentos podem trazer extremo estresse, pois o bebê é submetido a exames dolorosos logo após o seu parto. Como citado anteriormente, por conta de complicações que a doença traz, é provável que a criança passe por algumas cirurgias cardíacas, principal causa de morte, e para consertar malformações. Essas cirurgias podem auxiliar na morbidade e na mortalidade dos recém-nascidos, mas também pode agravar os riscos de saúde, pois são de alta complicação. Além desses fatores, é necessário dar suporte aos pais, que necessitarão de ajuda material e psicológica, reajustando ambientes e contratando profissionais, por exemplo. Como a maioria das crianças não desenvolve a fala e precisa caminhar com a ajuda de aparelhos, é importante que os pais tenham esse aporte para compreender as necessidades de seus filhos. Exames neonatais devem começar logo após o parto, quando a síndrome de Patau é identificada. Fatores de risco. Não existe exatamente uma causa comprovada da doença, mas estima-se que ela ocorre com mais frequência em mulheres que engravidam após os 35 anos de idade. Normalmente, a partir dos 32 anos de idade, a fertilidade feminina começa a cair gradualmente, acelerando a partir dos 35 anos. Por isso, complicações podem ocorrer. Outro fator são doenças hereditárias que os pais podem carregar em seus DNAs, de maneira assintomática. Apesar dessa anomalia não ser hereditária, isso pode atribuir para o nascimento de uma criança com a síndrome de Patau. É fundamental que todos os laboratórios estejam preparados para detectar e auxiliar os pais desde o descobrimento até o acompanhamento, quando os casos são confirmados. Por isso, é imprescindível que os laboratórios possuam uma tecnologia de ponta, além de profissionais qualificados, ter uma boa equipe preparada que deixará os pais e familiares da criança que contém a síndrome mais tranquilos. Afinal, não será um período fácil. Muito obrigada a todos os ouvintes que nos ouviram e até a próxima.